O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, irmãos, graça e paz a todos. Que alegria participarmos desse momento tão importante na vida do reverendo Christian. E aproveito também falar da minha alegria de ver o reverendo Nizam aqui. Nós fomos do mesmo presbitério em Fortaleza, o presbitério que me licenciou e me ordenou, e fomos pastores da mesma igreja de Mossoró. O reverendo Nizam, na década de 70, foi pastor durante um ano lá em Mossoró e faz parte da galeria dos pastores daquela igreja. Que Deus o abençoe, é muito bom vê-lo aqui. Irmãos, vamos abrir em Isaías capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Nós leremos do verso de número 25 até o verso de número 31. Isaías 40, verso 25 a 31. Convido a todos a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor. Isaías 40, de 25 a 31, diz assim a sua palavra: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Deus de graça e misericórdia, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, clamando mais uma vez que o doce e Santo Espírito, o Divino Mestre, aclare as nossas mentes. O mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Isaías para escrever esse texto, que ele possa iluminar as nossas mentes, para que sejamos, pelo texto bíblico, Pai, admoestados, exortados e consolados, crendo que Cristo, o profeta, é Ele mesmo que ensina aos nossos corações. Que saímos daqui totalmente diferentes de quando entramos. Saímos daqui renovados, Pai, com o nosso vigor renovado, Senhor, com a nossa caminhada cristã cada vez mais fortalecida pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa tarde eu gostaria de fazer um convite ao descanso, convidar todos a descansar no Senhor. Em dias tão difíceis e de tantas incertezas, é no Senhor e na sua palavra que nós devemos buscar refúgio e buscar todas as respostas às perguntas que temos feito. É nele e na sua palavra que nós recarregamos as nossas forças, que nós renovamos o nosso vigor, fortalecemos a nossa fé, buscamos nele e na sua palavra força para lidar com os problemas atuais. Em Isaías capítulo 40, verso 25 a 31, que nós acabamos de ler, nós vemos de forma inspirada, Isaías sendo inspirado pelo Senhor, nós vemos ele fazendo um contraponto entre a grandeza do Senhor e a nossa pequenez. Em Isaías 40, o capítulo todo, ele está se dirigindo ao povo de Deus. E ao se dirigir então ao povo de Deus que está exilado, que está cativo, ele deseja então, por palavra do Senhor, consolá-los a respeito do cativeiro onde eles estavam, a respeito das dificuldades que eles passavam. Apesar do povo ter se rebelado contra o Senhor, apesar do povo ter idolatrado, ter buscado outros ídolos, ter corrompido o culto ao Senhor, como nós vemos em Isaías capítulo 1, o Senhor é misericordioso, Ele é benigno com o seu povo, e Ele traz então consolo para aqueles que estavam em cativeiro, e Ele faz uma promessa: eu irei restaurar o meu povo, eu trarei meu povo de volta à sua terra.
essa é uma mensagem de consolação, irmãos. Uma mensagem que Isaías traz, não apenas ao povo que ouve o relato que ele está escrevendo, mas a todos nós, povo de Deus, que também ouvimos a sua palavra. Se você voltar um pouquinho ainda no capítulo 40, você perceberá que do verso de número 1 ao verso de número 11, Deus ele chama Isaías para várias coisas. Por exemplo, o verso 1 e o verso 2, ele convida Isaías a consolar o seu povo. Ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No verso de número 3 ao verso de número 5, nós vemos então qual foi a mensagem que o Senhor havia confiado a Isaías, que ele deveria anunciar ao povo, quando ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E até o verso de número 5, então ele diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma terceira coisa que o Senhor entrega a Isaías no começo do capítulo 40 é que ele mostra claramente que Isaías ele hesita em um momento diante da mensagem que o Senhor acaba de trazer para ele. Mas após hesitar, do verso 6 ao verso de número 8, nós vemos então que Deus ele traz uma promessa ao seu povo. E essa promessa é: eu vou libertar o meu povo desse cativeiro. E nós vemos isso do verso de número 9 ao verso de número 11. No texto que nós temos diante de nós vemos que Deus mostra que Ele tem poder para fazer isso. Por mais que eles desconfiassem ou eles não acreditassem, Ele deixa bem claro que Ele, como o Criador de todas as coisas, Ele não apenas cria todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas para a honra e glória do Seu nome. Esse trecho, irmãos, que o Senhor está falando com o Seu povo, com o povo da aliança, ele começa nesse capítulo 40, ele vai até o capítulo 44, verso de número 23, quando ele traz então desafios e promessas ao povo que estava cativo. Nessa porção que nós lemos, há uma segunda questão que é levantada. A primeira, a grande questão é: Deus quer livrar o seu povo. Essa é a grande questão que nós temos do verso 1 ao verso de número 11. Mas a partir do verso de número 12, a questão suscitada não é mais apenas se Deus quer livrar o seu povo. Ele já disse na sua palavra que desejava livrar o seu povo. A segunda pergunta que é feita é: Deus quer, nós entendemos, mas Ele pode livrar o seu povo? Por isso que Isaías ele fala da grandeza de Deus e ele fala da nossa total pequenez. Em Isaías 40, do verso 12 ao verso de número 26, então, Isaías ele se propõe a responder exatamente isso. E ele nos apresenta então aquele Deus que é incomparável, aquele Deus que ninguém pode impedir o seu agir, ninguém pode ser mais forte do que Ele, porque Ele é de fato o único Deus verdadeiro. E respondendo então à questão, ele mostra claramente que Ele pode sim livrar o seu povo. Porque do verso 12 ao verso 20, porque Ele é o Deus da criação, e Ele apresenta esse primeiro argumento. Depois Ele apresenta o segundo argumento, que Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de toda a criação, verso 21 ao verso 26. E no texto então que nós lemos essa noite, nós vemos então, do verso 25 até o 31, que Ele é digno da nossa confiança. O Deus Santo é o único soberano dos céus e da terra, por isso todos nós devemos confiar nele. Nada se compara ao Senhor. Nós vivemos hoje, irmãos, uma geração onde todos acham que podem fazer todas as coisas. Uma geração que acha que não deve satisfações a ninguém. A ideia do meu corpo e as minhas regras é uma ideia muito semelhante às palavras que a serpente oferece a Adão e Eva no jardim. Eu quero ser senhor das minhas escolhas. Eu quero ser senhor dos meus passos. Eu quero viver conforme o que me dá na cabeça. A grande dificuldade disso, irmãos, é que diferentemente do Senhor, que é independente, Ele não depende de nada nem de ninguém, porque Ele não foi criado por ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas e Senhor de toda a criação. Diferentemente do Senhor, nós somos limitados pelo nosso tempo de vida, nós somos limitados pela saúde que nós temos, até mesmo o dia de amanhã nós não conhecemos. Por isso que Tiago diz que aquele que diz que vai a tal cidade e fará tal negócio, ele deve se arrepender urgentemente dessa frase e dizer da forma correta: se for da vontade de Deus, amanhã não só irei a tal cidade, como farei tal negócio.
A geração de hoje é uma geração ansiosa, é uma geração que acha que é dona de si e que pode tudo com as suas próprias forças, que não precisa da ajuda de Deus. Talvez alguns perguntem, por que é que eles agem assim? Alguns que agem assim, o agem porque acham que Deus não quer agir, que Ele nos deixou a nossa própria sorte. Que Deus criou todas as coisas, se ausentou da sua criação e faz com que sua criação caminhe sozinha. Alguém que está fora da história. Não, irmãos, Ele decretou toda a história. Quando nós estudamos a imanência e a transcendência de Deus, o Deus que ao mesmo tempo não faz parte da criação, mas governa essa criação porque a fez e a governa conforme a sua vontade, o seu poder, nós aprendemos que Deus ele cuida de cada pequeno detalhe das nossas vidas. Esse grupo ainda que age dessa forma, acham que Deus ele é incapaz de agir. Uma terceira parcela desse grupo acha, e a grande maioria pensa assim, acha que são autossuficientes e que eles não precisam do Senhor. Uma geração que não confia em Deus, uma geração que não descansa no Senhor, que vive de forma ansiosa e que tem adoecido por causa disso. Eles vivem ansiosos. Não é à toa que a ansiedade é um dos grandes males do nosso século. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso 6 e verso 7, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí vem a cereja do bolo, uma das partes mais belas da Escritura. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitos de nós, irmãos, nós não descansamos como deveríamos, nós não confiamos como deveríamos, nós confiamos mais em nós mesmos e na nossa própria capacidade. Bem, é sobre isso que eu gostaria de rapidamente tratar essa noite, trazendo a partir do texto bíblico algumas lições e aplicações bem importantes para a nossa vida. A primeira coisa, irmãos, que é necessário que nós reconheçamos à luz desse texto é que nós somos limitados. O texto nos mostra isso claramente quando no verso de número 30 ele diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Veja o que é que esse texto está dizendo. Ele diz com todas as letras que nós nos cansamos. Ele diz com todas as letras que nós nos fatigamos. Ele diz com todas as letras que nós ficamos exaustos. Mas sabe qual é a grande questão desse texto, irmãos? É que ele não está se referindo a pessoas com uma idade mais avançada. Ele se refere, o público-alvo dele são jovens. Jovens normalmente não se cansam. Jovens normalmente eles não se fatigam, eles têm vigor. Isso vai ficando muito claro, irmãos, quando a idade vai avançando. A gente não tem mais a mesma disposição que tínhamos antes. A gente vai percebendo claramente que os 20 anos ficaram para trás, os 30, a gente vai percebendo por quê? Porque o nosso corpo mortal, ele sente a idade chegando. Isaías, quando ele coloca aqui essa expressão, ele chama a nossa atenção para algo interessante, porque ao olharmos para o texto, nós fazemos exatamente essa pergunta: por que ele não se refere aos mais velhos? São os mais velhos que se cansam, são eles que se fatigam. É para eles que falta o vigor. Normalmente nós ouvimos que a UMP, a mocidade, é o grande pulmão da igreja, aquela grande força, quem leva as coisas, fazem as coisas, e os mais velhos eles orientam, eles direcionam essa força. Mas o texto diz aqui que até mesmo os jovens eles se cansam, até mesmo os jovens eles se fatigam e eles caem de exaustos. O texto deixa bem claro, irmãos, que qualquer um que seja, independentemente da idade ou da força que acha que tem, se ele acha que pode conduzir a sua vida conforme a sua própria vontade, independentemente da idade, o texto diz que eles não conseguirão realizar nada sozinhos, eles dependem do Senhor. O texto ele aponta que nós somos totalmente limitados e a nossa própria força não vem de nós mesmos. Nós acordamos porque o Senhor permite, nós trabalhamos porque o Senhor permite, nós fazemos todas as coisas porque o Senhor permite, nós somos totalmente incapazes se não for o Senhor.
O texto deixa bem claro o quão limitado nós somos. Mas não é só sobre isso que o texto trata, ele apresenta o contraponto, ele diz que apesar da nossa limitação, a segunda coisa que ele apresenta é a nossa suficiência está no Senhor. Esse é o segundo passo, irmãos, para aqueles que querem descansar no Senhor. Primeiro, reconhecer a limitação. A segunda coisa é entender, é reconhecer que, tendo limitações, nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso que o verso de número 29, ele diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele renova as nossas forças. É isso que é apresentado no verso 28, quando diz: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, Ele é totalmente suficiente e Ele deve ser a nossa suficiência. A nossa confissão de fé, no capítulo de número 5, a seção primeira, que trata ali da providência de Deus, ela nos lembra que o Senhor, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe, Ele governa todas as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Não há nada que foge ao controle do Senhor. De fato, Deus, Ele decretou tanto a história que nós já temos em Apocalipse o final de todas as coisas, como todas as coisas serão consumadas. Ou como o salmista nos diz no Salmo de número 115, quando arguido pelos ímpios, onde está o teu Deus? A resposta dele no verso 3 é: o meu Deus está nos céus e faz tudo como Ele quer, faz tudo conforme lhe apraz, pois Ele está no trono e Ele reina eternamente. A terceira e última coisa, irmãos, que esse texto ele traz para todos nós como lição, como aplicação para as nossas vidas, é que não apenas devemos reconhecer a nossa limitação, não apenas devemos reconhecer que a nossa suficiência deve estar no Senhor, mas o texto também nos convida a descansarmos totalmente em Deus. Se somos limitados e Deus é totalmente suficiente, qual é o próximo passo? É descansar no Senhor, irmãos, é confiar totalmente nele. O Salmo 20, o verso de número 7, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor, nosso Deus. E percebam, irmãos, que no verso 7, aí no capítulo 20, o Senhor está em caixa alta. E só para lembrá-los, eu sei que vocês já foram instruídos a respeito disso, todas as vezes que o nome Senhor aparece em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas se referem ao nome pactual de Deus. É uma proposição de aliança. Ele se refere ao Deus da aliança dizendo: eu confio naquele que fez aliança com o seu povo. Salmo 42, verso de número 5, diz o seguinte, Salmo 42, verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Há uma versão que diz o seguinte: por que você está abatido, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Eu espero em Deus e eu o louvarei pelo privilégio de esperar nele. Porque é um privilégio, irmãos, esperarmos no Senhor. Eu poderia passar aqui a noite e não nos resta tempo. Eu ainda preciso, inclusive, ir para a minha igreja. O texto, eu poderia citar muitos textos aqui, como o Salmo 37, como o Salmo 46, o famoso Salmo 46, o Salmo de Lutero, ou até mesmo o Salmo 90, o Salmo 127, tantos salmos que nos ensinam a descansar em Deus e a não confiar em nós mesmos. O próprio texto de Filipenses que nós lemos essa noite, ou palavras de Jesus ali no Sermão do Monte, tantos textos que nos ensinam que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós iremos nos cansar. E somente Deus pode renovar as nossas forças. Quantos irmãos que durante a caminhada cristã estão cansados, sobrecarregados,
porque têm levado um fardo que não podem suportar, sendo que o Senhor nos oferece um fardo que é leve, um jugo que é suave. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, enquanto nós não confessarmos ao Senhor o pecado da autossuficiência, nós viveremos esgotados, frustrados e totalmente ansiosos. Por isso o texto dessa noite nos convida ao descanso, a descansarmos no Senhor. Eu pergunto então, quais são as aplicações que nós temos no texto desse final de tarde, começo de noite? Como nós podemos descansar no Senhor? A primeira coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer que nada podemos fazer, pois somos totalmente limitados, não sabemos sequer o que nos sucederá amanhã. Quantas vezes nós não planejamos uma viagem, quantas vezes nós não planejamos algo, resolver alguma coisa, mas amanhã, o outro dia, acordou totalmente diferente. Em São Paulo isso acontece bastante, inclusive. É muito rápido as mudanças aqui em São Paulo. Basta um trânsito fechar de uma hora para outra, e é rápido que fecha o trânsito aqui. Basta o clima mudar e muda rapidamente. E nós não conseguimos fazer mais nada. Eu lembro, eu fui presidente de sínodo lá na minha região, eu tinha que ir para uma reunião do sínodo, e eu fiz tudo certinho. Preparei a viagem, preparei a documentação que eu precisava levar para essa reunião da comissão executiva. E aí, 4h30 da manhã, quando eu estava pegando o carro para sair, me ligam de Natal e falam: fecharam a estrada, não adianta você vir. De uma hora para outra. Mais alguns minutos eu receberia a ligação na estrada, ou nem receberia, porque tem um trecho que não pega sinal de celular. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que nada podemos fazer, porque nós não temos controle de nada, nem sequer do dia de amanhã. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer que é o Senhor que pode todas as coisas, pois Ele governa, Ele sustenta, Ele dirige todas as coisas, da maior à menor. Ele dirige todas as criaturas. Ele não é apenas o criador do universo, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta tudo na palma das suas mãos. Nada foge ao seu controle, tudo acontece conforme a sua vontade. Deus não é pego de surpresa em nenhuma das circunstâncias. Por mais que Ele não tenha decretado, por exemplo, o pecado original, a queda do homem e da mulher, já havia um propósito por trás, quando Deus já promete o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos descansar nisso. Quantos, diante de tantas situações difíceis, como a pandemia que enfrentamos alguns anos atrás, quantos não ficaram ansiosos e preocupados? E quando conversavam comigo, a minha resposta era sempre a mesma: Deus continua no trono e continua reinando eternamente. A terceira e última coisa, irmãos, que esse texto nos ensina: nós não devemos apenas reconhecer que nada podemos fazer, não apenas reconhecer que Ele pode todas as coisas, mas nós precisamos reconhecer que devemos descansar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor, pois é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem nos usa, apesar da nossa incapacidade. Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ensine, cada dia mais e sempre, a reconhecer a sua grandeza e a reconhecer a nossa pequenez. Que de fato, irmãos, nós nos lembremos todos os dias que nós somos limitados, que o Senhor é a nossa suficiência e que por isso nós precisamos descansar e confiar totalmente no Senhor. Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ensine a descansar nele, a descansar os nossos corações nele, porque só assim nós não andaremos ansiosos com coisa alguma. Que de fato a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.